Sobre prestação de contas de campanha, qual o prazo de entrega da prestação de contas parcial no pleito de 2000, no caso desse ano 2022, né? Acabou a eleição, não precisa mais prestar conta de nada, como é que é, doutora? Então, a parcial, né, como o nome já diz, ela não traz toda a movimentação financeira da campanha inteira. O prazo dela já passou, foi ali do dia 9 de setembro até o dia 13 de setembro, se a minha memória não falha, a entrega da parcial. Sim. A parcial, ela traz a movimentação financeira desde o início da campanha até o dia 8 de setembro. Então, esse prazo já passou. Sim. Aí, quem não apresentou a parcial ou não apresentou a parcial de uma forma que trouxesse todas as informações ali, tem agora a oportunidade de trazer na prestação de contas final toda essa movimentação financeira ou uma retificadora, alguma coisa do tipo, com justificativa. Aí é claro que vai caber à Justiça Eleitoral aceitar essa justificativa sobre um atraso aí numa parcial, por exemplo. Agora a gente está no momento da prestação de contas final de campanha. Até quando poderei entregar a prestação de contas final? Que é a fase que a gente está agora, né? Uhum. Até dia 19 é a semana que vem, né? Isso. Até o dia 19 agora. O PC final deve ser apresentado para a Justiça Eleitoral. Primeiro, eu acho interessante a gente explicar para o pessoal que está assistindo o que é o SPCE, né? Sim. É um sistema da Justiça Eleitoral que significa Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Uhum. Então, ele serve unicamente para apresentar contabilidade de campanha. Durante todos os outros anos, durante o ano que não tem campanha eleitoral, né, a gente também utiliza o SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual, porque o partido todo ano tem que prestar contas. Então, no ano de campanha, tem que apresentar tanto anual quanto a de campanha. Uau. Os partidos políticos. Tem bastante trabalho. Então, aí você envia pelo SPCA, como é um sistema, apesar de ser tudo informatizado, não vai aparecer no mesmo minuto, né? Eu falo, precisa ali do homem do clique. Então, assim, acho que no dia seguinte geralmente aparece. Se tá tendo algum problema, o meio mais eficaz, assim, de você verificar se a informação chegou ou não para a Justiça Eleitoral é pelo DivulgaCand. E o DivulgaCand é também um sistema aberto, né, de consulta pública da Justiça Eleitoral, que é muito interessante, inclusive, para os eleitores, porque tudo que é contabilidade registrada dos candidatos vai aparecer ali, né? Todos os dados das campanhas, propostas de governo, acho que, se eu não me engano, também coisas do registro de candidatura aparecem lá, né? Então, declaração de bens apresentada pela Justiça Eleitoral, aparece muita informação lá. É um veículo de informação muito importante, assim, para o eleitor. Eu lembro até de uma situação que ocorreu durante essa campanha, não sei se você lembra, que muita gente estava falando que como é que pode o Lula se candidatar e não apresentar um plano de governo, né? Não apresentar uma proposta. Aí eu ficava vendo as pessoas falando disso, falei, mas gente, no registro de candidatura você precisa apresentar a proposta de governo, todos os candidatos. Se ele quer ser candidato, sim, a norma prevê, é um documento essencial. Aí teve até um colega no Instagram que estava falando isso, aí eu ainda estava com um pouco de paciência na época, não tinha tanta fake news para ele, eu falei, cara, não é bem assim. Se ele é candidato, se o registro foi deferido pela Justiça Eleitoral, dá uma olhada aqui nesse link, aí eu mandei o DivulgaCand para ele, o plano de governo de todos os candidatos estão ali. Aí você vê, aí ele viu, não, é verdade, pô, valeu e tal. Aí ele foi lá, viu e não gostou do plano de governo e começou a criticar o plano de governo. Mas o objetivo é esse, abrir essa informação cada vez mais ampla para os eleitores mesmo. E o DivulgaCand é essencial para isso. Quando tem notícia de algum caso absurdo, aqui mesmo no Amazonas, recentemente, né, a gente teve o caso daquela advogada que estava numa sessão no tribunal com uma bebê, claramente ela, assim, ela não estaria ali com a bebezinha dela recém-nascida em situação de amamentação se ela não precisasse estar ali fazendo aquilo. E ela foi muito constrangida ali ao vivo, né, no seu trabalho, fazendo sustentação oral. E, enfim, esse é só um caso que eu consigo me lembrar, assim, recente. Mas em todas as áreas, a gente sempre escuta colegas advogadas falando que foi
num órgão e aí era mulher e aí o cara simplesmente cresceu pra cima e coisas que a gente sabe que se fosse um homem ali trabalhando, fazendo exatamente a mesma coisa, não teria tido aquela falta de respeito, né? Aquela grosseria. Então, infelizmente, isso ainda é algo muito corriqueiro, não só na advocacia, né? Mas em todas as áreas do trabalho. O meio jurídico ainda é um meio predominantemente masculino, né? Então a gente tem que lidar com isso ainda e brigar contra isso.